começando. Já tá gravando. Já tá gravando. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Espiritualidade na Prática. Eu sou a Pamela Caseca. Sou Luciana Cronit. E hoje nós vamos falar sobre julgamento. Nós começamos o ano falando sobre metas, como essas metas estão ligadas com a nossa vaidade, o quanto elas estão ligadas com o nosso propósito. E veio para nós, isso acabou caindo um pouco na questão do julgamento, né? O quanto a gente se coloca nesse lugar de julgar e o quanto nós somos julgados também, claro. Mas partindo do que acontece com a gente, né? O julgamento que a gente exerce, porque às vezes a gente também acha assim que tá todo mundo julgando a gente acha que não tá fazendo isso, né? Então, partindo desse olhar, nós vamos falar um pouco sobre isso. Sim, e antes de entrar nesse ponto do julgar o outro e eu também me julgar, quando a Pamela trouxe o assunto, né, o tema, para mim, veio muito uma pergunta e até aquele momento eu não sabia a resposta daquela pergunta, né? Eu achei um tema interessante de se tratar, né? Que a gente lida todo o dia a dia nosso, a gente lida com o julgamento do outro, o nosso julgamento, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso relacionamento amoroso, afetivo. Então a gente lida muito com o julgamento. Então é do dia a dia, por isso mesmo que é espiritualidade na prática. E aí veio essa pergunta para mim, até que ponto a gente não julga sem perder o senso crítico. E naquele momento eu não sabia responder. Porque não julgar não significa que você não tenha que avaliar as coisas. Isso, exatamente. Eu falei assim, até que ponto? Como eu faço esse ponto de reflexão, como que eu resolvo isso, né? E aí veio a resposta bem clara, bem simples, que é a partir do discernimento. A partir do discernimento, a gente deixa de julgar, porque julgar é olhar para o que o outro é. E o discernimento a gente avalia, olha, mas a gente olha o contexto. E os propósitos, eles são diferentes. A árvore gostou de você falar, tá te abraçando aqui. E esse olhar diferente, ele é um olhar voltado, com propósito, é um olhar para a vida. O discernimento, ele leva para um olhar para a vida, para o fluxo da vida, para o movimento. Enquanto o julgamento, ele condena, né? Que foi o que a gente falou. O julgamento condena e o discernimento, ele faz a gente avaliar com amor, né? Sem condenar. Eu percebo o que está acontecendo, mas eu não me coloco na posição de definir algo e de determinar uma sentença. Justo. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, eu estou levando uma vida, tenho um vínculo de pessoas no meu dia a dia, mas que aquelas pessoas eu considero que não estão me levando a um lugar que eu gostaria de estar. E aí, se eu partir do pressuposto de julgar aquelas pessoas, eu vou realmente gerar ruptura, eu vou qualificar e rotular quem elas são. Qualificar e rotular. Mas quando eu olho para o discernimento e falo, eu não estou no lugar que eu gostaria de estar, de repente essas pessoas ou o vínculo que eu estou hoje não estão me fazendo levar onde eu quero. O que eu faço? Com discernimento eu avalio a situação e eu crio novas possibilidades, novas conexões. Eu não estou focada no que o outro é, no que eu tô. E você não se coloca na posição de eu vou sair desse grupo, então eu sou melhor que esse grupo, porque eu vou para um outro. Você muda o olhar. Muda o olhar e as coisas acontecem de forma natural. Então, assim, eu falo que o julgamento ele é a ruptura. O discernimento ele é a oportunidade de novas situações para que eu vá para o fluxo da vida. Não necessariamente eu preciso, né, julgar, criticar no sentido de destruir, né? Mas no sentido de buscar novas possibilidades, né? Eu entendo também que, para complementar o que você falou, você expressou assim de maneira muito lúdica, né? E um exemplo muito claro.
Complementando, eu acredito, como eu percebo, né, que acontece esse movimento quando eu julgo. Eu saio, eu reconheço algo, eu visualizo algo, eu não desenvolvi ainda a capacidade de perceber que aquilo é reflexo meu, então é uma sombra, está sendo revelada uma sombra interna, e para não agredir esse ego, não agredir essa minha capacidade que ainda não foi desenvolvida, eu reflito no outro, então é um reflexo, né? E aí eu vejo aquilo me assusta, e aí eu vou para a cadeira do juiz, onde eu olho para aquilo e eu condeno. Só que na jornada você vai se desenvolvendo. E conforme você vai se desenvolvendo, chega o ponto em que você entende que aquilo era reflexo do que está dentro. E aí você tem que confrontar essa sombra. Mas quando isso acontece, existe muita dor e muita culpa. Por quê? Porque você já executou a sentença. Aquela sentença que você deu para o outro, ela já foi dada para você. Então não julgais para não ser julgados. E aí é onde eu encerro assim o meu ponto que eu gostaria de trazer com essa frase que pra mim hoje é isso que ela significa. E de muita profundidade, Pamela, que você trouxe, porque a dor vem porque um dia eu já sentenciei alguém e ao mesmo tempo eu estou me sentenciando, porque a gente se julga, a gente também se coloca na condenação, né? A gente vai usar a mesma régua que a gente está usando pro outro, achando que é fácil falar dele, né? Então, assim, muito profundo isso que você falou. Só que estava em estágios diferentes. Naquele momento que eu julguei ele, estava fora de mim, né? Isso. Ao mesmo tempo que está dentro o meu olhar de julgamento, mas estava fora a dor de mim. Exatamente. Aí, no momento que eu sentenciei ele, passa a dor, a sentir de fato essa dor. Exatamente, porque no processo de aprendizagem, pelo menos assim, nessa parte espiritual, cada um tem a sua própria jornada, seu próprio acesso à verdade. Mas o que eu percebo que é muito comum no processo é a gente enxergar, né? Começar a enxergar o que está dentro a partir dessa experiência externa. A gente nasce, começa a entender onde é que eu tô, eu posso comer alguma coisa, eu posso tocar as coisas, posso caminhar, e você vai explorar o mundo, conhecer o mundo. E é nessa experiência externa que você começa o seu processo de entender como acontece no interno. Ao longo da jornada, essas experiências você vai tendo, né, algumas situações, passando por algumas situações, e você vai se colocando em umas posições ali que não tá te fazendo bem, mas você não entende. Em algum momento você vai ter a oportunidade, a honra de poder acessar a própria sombra. E eu espero que nesse momento você não se apegue à culpa, mas que você use ela como força para transformar. Eu também é o que eu tinha para falar, e esse vídeo é uma forma da gente trazer os nossos pensamentos, a espiritualidade de forma prática, simples, acessível. Esperamos que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Mais uma vez quero agradecer a Pamela pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E eu te agradeço também, muito obrigada. Que lindo, Se inscreva no canal e deixa o like. Compartilha. E tem aparecido. Você viu mais? Você veio aqui onde? Você quer minha maçã? Pode não, minha. Você come maçã? Não sei se você come maçã. Você come maçã? Uai, que isso? Coloque ele no final do vídeo. Vou colocar. Apareceu, olha só. A gente não sabe de onde veio. A gente não sabe de onde veio, mas ele apareceu pra ser famoso. Acertou, ele quer ficar com a gente. Pronto.